Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Meu nome é Elisa Oliveira, sou professora e historiadora. Como vocês já devem imaginar, eu criei esse canal aqui no YouTube para tentar construir um espaço de diálogo, onde eu possa te ajudar a aprender a gostar de estudar e a entender como que a história funciona, como que as relações sociais funcionam, a partir de filmes, músicas. Obrigada à produção, a produção foi se sentar e fez bastante barulho, é isso mesmo. Filmes, músicas, jogos, livros. Então a ideia é realmente, a partir desse canal, a gente conseguir conversar sobre o mundo que nos cerca e os diversos conteúdos, especialmente conteúdos de história, entender como que a gente pode aprender com cada um desses conteúdos e principalmente perceber que tudo à nossa volta pode nos ajudar a aprender, pode nos ajudar a inclusive refletir. Então, não sei se vocês até viram, tem provas, tem redações de Enem onde os alunos colocaram filmes, seriados da Netflix. Então assim, gente, tudo que está à nossa volta pode te ajudar a refletir sobre o mundo. Eu quero te ajudar a fazer essa reflexão. Então, eu criei um quadro, e esse vai ser o primeiro vídeo desse quadro, se chama Vejo Logo Reflito, onde eu trago filmes, seriados, para a gente pensar esses seriados e pensá-los principalmente dentro de uma lógica histórica, de uma lógica social, cultural, política, econômica. Então, pega a sua pipoca, senta na sua poltrona, na sua cadeira, enfim, e vamos assistir. Vamos conversar, vamos dialogar e vamos pensar o mundo que a gente vive. O filme que eu trago pra gente refletir hoje é um filme um dos meus super-heróis favoritos. Do universo Marvel, eu acho que é o meu favorito. E talvez você esteja pensando, qual é o super-herói favorito da professora Elise? É o Homem de Ferro? Gosto muito, mas não é. É o Capitão América. Oi? Então, gente, vocês já devem saber que eu gosto... Obrigada, professora. Vocês já devem saber que eu gosto muito do Pantera Negra. Pantera Negra é meu super-herói favorito do universo Marvel. E o filme foi um dos pontos fundamentais para ele ter se tornado o meu personagem favorito, até porque eu realmente não tinha lido muitas coisas sobre o Pantera Negra. Para muitos, o Pantera é considerado o primeiro super-herói negro do universo mainstream, entre Marvel e DC Comics, enfim. Não vou entrar nessa briga, tá? De quem foi o primeiro, quem não foi, enfim. Eu sei que aí a treta ela é complicada. Mas eu gosto muito da narrativa do Pantera Negra, especialmente o Pantera Negra do filme de 2018. Então a gente vai falar do Pantera Negra, um filme lançado em 2018, que ganhou inúmeros prêmios, campeão de algumas estatuetas do Oscar. E além disso, foi um filme aclamado pelo público, e hashtag eu também faço parte desse público, né? E da mídia, né? E também do grupo especializado, né? Dos críticos especialistas em cinema e tudo mais. Mas antes de falar do filme em si, eu quero trazer um pouco para vocês o contexto de surgimento do Pantera Negra. Eu fui atrás de saber, é lógico. Você não pode ser fã de algo sem conhecer. Então, o Pantera Negra é um personagem que surge ali na década de 1960, criado pelo lindo e maravilhoso Stan Lee, que Deus o tenha. E o Stan, que a gente é amigo, né? O Stan Lee, desculpa, parei. O Stan Lee, ele cria, né, o Pantera Negra no momento onde a história dos Estados Unidos estava passando por uma série de conflitos, a questão mesmo da luta racial, a luta pelos direitos civis por parte da população negra, e além disso, a própria questão da Guerra Fria. Então o Pantera Negra já surge revolucionário, pioneiro. Independente de ser o primeiro ou não, ele surge num contexto muito interessante. Mas as narrativas em torno do Pantera Negra vão ser construídas ao longo das décadas. Por exemplo, na sua origem, o primeiro momento onde Pantera Negra é visto é numa narrativa vinculada ao Quarteto Fantástico. Então eles encontram Pantera Negra e é somente na década de 70, transitando para a década de 80, que vão surgir alguns anti-heróis da narrativa do Pantera e onde se aprofunda mesmo a condição geográfica, de entender o que era Wakanda, qual era a dimensão e o poder do Vibranium, por exemplo. Então é na década de 70 que surge o Eric Killmonger, que é o vilão do filme do Pantera Negra.
E eu não vou adiantar, mas ao longo do vídeo eu vou falar um pouco sobre os ideais e a maneira de pensar do Eric Killmonger, que nos ajuda realmente a perceber essa história da África. Então o meu objetivo com vocês hoje é pensar como que a narrativa do Pantera Negra, especialmente do filme de 2018, nos ajuda a entender a história da África, desde a antiguidade, passando pelos povos da era moderna, chegando até o período contemporâneo, o processo de colonização, de neocolonização, né, também chamado de imperialismo, e também as narrativas descolonizadoras dos povos africanos em função desse processo colonizador notadamente europeu. Então eu vou dividir esse vídeo em alguns momentos. Vão ser 2 momentos específicos, na verdade 3. Se duvidar eu vou falar chegando até 4 ou 5, né? Desculpa aí, produção. Desculpa também, edição. Então, assim, no primeiro momento, o que eu quero que você perceba quando você for assistir o Pantera Negra é a narrativa da África. A África do Pantera Negra é uma África livre, poderosa e riquíssima, e também cobiçada por todos os outros povos. Então, o primeiro ponto que eu acho muito legal é o Wakanda. O Wakanda, antes de tudo, é um país, né, um povo, um reino extremamente tecnológico. E aí isso já quebra um pouco algumas narrativas que as pessoas têm sobre a África. Né? Não sei como... Eu isso já perguntei várias vezes. E muita gente, quando eu falava, o que você pensa sobre a África? A África, eu penso em pobreza, eu penso em miséria, eu penso em pessoas morrendo de fome, eu penso no deserto do Saara. Nossa senhora, né? Tá tudo bem, né? Tudo bem nada. A África é muito mais do que isso. E quando a gente vê o Wakanda, você fica assim, ué... Aí tem gente que ri e fala, nunca existiu um lugar assim... Cara, já existiu, não necessariamente chamado Wakanda. Vocês já ouviram falar na cidade de Tombouctou, do povo Mali, o Império Mali? Essa cidade do Império Mali, não sei se a produção sabia, acho que não, produção. Você já sabia que tinha uma cidade chamada Tombouctou? Era a capital do Império Mali, que era considerada como a Paris do medievo? Não sabia, né? Tá sabendo agora, então vocês estão sabendo. Então muito do que a gente vê em Wakanda foram muito mais do que a Marvel falando, não, vou inventar um reino muito poderoso na África. Gente, é estudar a história da África. Existiram vários reinos poderosos. Quando a gente pensa em África, a gente pode pegar desde do Egito. O Egito fica na África, tá? Para os desavisados que não entendem muito de geografia. Desde o Egito, os povos da Núbia, os Axumitas, Congo, Songhai, Mali, como eu falei. Então, nós temos inúmeros povos, inúmeros reinos, impérios poderosíssimos. Sobre os núbios, por exemplo, não sei se você já estudou quando eu estudava sobre o Egito, a 25ª dinastia dos faraós negros foram justamente os faraós da região da Núbia, que conquistam, né, dominam o Egito antigo. Então, assim, é importante conhecer a história da África, porque entender a África é também entender um pouco da história de cada um de nós. Então o filme, ele já começa trazendo essa Wakanda poderosa. E aí os desavisados ficam, nossa, que legal você colocar a África poderosa, mas porque a África já foi poderosa. E nada impede que ela volte a ser. Então a gente precisa entender isso e valorizar. Segundo ponto, a gente tem uma África extremamente rica em minérios. Gente, o Vibranium, você pega o Vibranium e fala, nossa, aqui... Pra narrativa da Marvel, né, do arco dos Vingadores, o Vibranium é o minério mais poderoso que existe. Gente, foi em torno dessa busca por minérios, pelas riquezas naturais, que a África passou ali na era moderna e agora, né, na era contemporânea, por inúmeras iniciativas de exploração feitas especialmente pelas grandes potências de cada época, notadamente as europeias. Então a África é a África do ouro, é a África do diamante. Se você for assistir várias outras narrativas, essas riquezas naturais são muito cobiçadas. Então o Wakanda representa também essa África cobiçada pelo outro, né? Especialmente o europeu. Então é muito interessante perceber como que a Marvel pega esse elemento. Outro ponto a destacar é uma África guerreira. A gente tem a presença de rei, então a gente tem ali algo que é muito específico das populações africanas do período ali na transição do medieval pro moderno, que são as sociedades de linhagem, baseadas assim no princípio da hierarquia e da lealdade. Vários povos que se reúnem ao redor de um rei.
E esse rei, essencialmente, é o rei guerreiro, é o rei poderoso, é o rei protetor. T'Challa, o Pantera Negra, ele é esse rei. Ele é o Pantera Negra, ele é o protetor, ele é o guerreiro mais forte de todos. Então isso, peço desculpa aí, tá? Minha cachorra, ela tá concordando. Então assim, o T'Challa, ele é muito guerreiro, ele é muito forte. Isso realmente era algo muito presente nos povos desde a antiguidade, mas especialmente ali no período medieval, moderno, dos reinos africanos. Uma sociedade hierarquizada, assim, havia o rei, e era um rei guerreiro. Isso é muito interessante. Outro ponto a se destacar em relação à África é, aí retomando um pouco, essa ideia de uma África cobiçada. E aqui é o cerne para a gente entender o discurso do T'Challa, o Pantera Negra, e o discurso do Eric Killmonger, o seu rival, o seu algoz, né, o anti-herói de toda essa narrativa. Ambos estão inseridos num contexto onde, aí sim, a África já passou por todo um processo de exploração e o T'Challa, para proteger o Wakanda e também proteger o mundo desse ímpeto do ser humano de querer mais poder e de usar recursos para saquear outros povos, o Wakanda se protege, finge que não existe, ou finge que é uma nação sem muito poder econômico e tecnológico, para fazer com que os estrangeiros não queiram entrar ali. Então o discurso do T'Challa, ele é um discurso de resistência, sim, é um discurso de descolonização. Nós somos uma África livre, nós somos o Wakanda para sempre, né? Wakanda para sempre, mas é uma África que precisa se esconder. Então é um discurso resistente, mas resiliente. Não, vamos nos esconder porque a gente não quer conflito. Do outro lado, o Eric Killmonger, ele também tem um discurso descolonizador. É um discurso de... Eu sei que esses povos europeus e americanos saqueiam a África, então eu vou para Wakanda, porque meu pai falou que lá era lindo. Eu vou para Wakanda, eu sei que lá tem o vibrânio, e eu vou pegar toda a riqueza de Wakanda para me vingar de toda a exploração, de todos os maus tratos que os povos europeus, especialmente, fizeram com os povos africanos. Então, todo o discurso do Killmonger é um discurso de raiva, é um discurso de revolta, é um discurso de nós somos poderosos e eu vou mostrar para todo mundo o mal que eles fizeram pra gente e que a gente vai se vingar. Então, realmente é um discurso da violência. E o T'Challa vem, olha, violência não gera violência, a gente não precisa disso, a gente pode demonstrar a nossa superioridade, evitando o conflito, mas reafirmando a nossa liberdade. Então o filme, ele constantemente, esse é o cerne central do filme do Pantera Negra, essa luta para afirmar uma África livre, fora desses estereótipos de uma África pobre, de uma África miserável, e afirmar uma África com história e com muitas riquezas. Aí vem um outro ponto, uma África feminina também. As guardiãs, as protetoras do Pantera Negra e de Wakanda são mulheres guerreiras. E aí muita gente também colocou, nossa Marvel, obrigada por ter colocado as mulheres numa posição de destaque. Calma lá, você já estudou sobre os povos da Núbia, na antiguidade? As mulheres também podiam exercer papéis políticos, sociais, aí, religiosos e militares. Nós temos uma tradição de sociedade muito patriarcal, por conta da nossa cultura clássica, grega, romana, mas nós temos exemplos de sociedades africanas com as mulheres ocupando os maiores postos. Gente, Cleópatra. E aí, na verdade, existiram várias Cleópatras. Então, assim, a mulher na África tem, sim, em alguns povos, um papel de destaque. E o filme retoma isso. A Marvel, ela não cria essa figura, ela se apropria de uma história africana que é muito importante que você estude e que você entenda. E aí vem um terceiro elemento da história da África que eu também acho muito interessante e o filme pega: a cosmologia africana. O Pantera Negra, a Pantera Blaster, a erva coração. Em todo o tempo, a relação homem-natureza permeia toda a cosmologia, todas as relações de poder na África. Então, quando você olha para o Pantera Negra, e aí você observa a força do Pantera, em alguns momentos no filme onde ele
tem um contato com os panteras ancestrais, ali todo o diálogo, e eles em torno de uma árvore, a árvore da vida. Não sei se você sabia, na verdade, o mais antigo vestígio hominídeo encontrado foi na África. Então o filme, ele vem trazendo muito dessa relação do homem com a natureza e a origem de tudo. Se você for pegar o último filme dos Vingadores, gente, eu vou pedir desculpa, tá? Isis, qual é o nome do vilão dos Vingadores? Gente, o Thanos, eu esqueci o nome do Thanos, eu peço desculpa. Mas, e aí eu vou perguntar pra Isis, que ela também entende muito sobre esse assunto, minha consultora. Isis, no filme dos Vingadores, contra o Thanos, onde que foi, na verdade, os Vingadores, nos dois filmes, da saga final, da guerra, onde que foi, onde que aconteceu a guerra? Eu não sei. Foi em Wakanda, gente, ela sabia, tá vendo? Ela prestou muita atenção. Muitas vezes a gente acha que os duelos dos... Aí eu já, claro, saí do filme Pantera Negra, tô falando dos outros filmes dos Vingadores, mas, gente, em resumo, o que eu quero dizer aqui é muito interessante a maneira como a Marvel se apropria da história africana. Uma história riquíssima. E longe de esgotar, você pode olhar para as vestimentas, para essa África colorida, para os povos e as etnias africanas, né? O filme fala em tribos, mas é muito importante você entender. A guerra para salvar a humanidade não foi nos Estados Unidos. A guerra para salvar a humanidade foi em Wakanda. Wakanda para sempre. Então espero que você assista o filme, se você não assistiu ainda. Eu tentei não dar muito spoiler, mas assista o filme, entenda a complexidade. E eu termino esse vídeo com uma frase do Killmonger, que era o vilão. No momento de duelo com o Pantera, ele fala o seguinte pro Pantera Negra. E essa frase ela é muito carregada de história. Ele fala, olha, jogue meu corpo, né? Quando eu morrer, jogue meu corpo no oceano, como fizeram os meus ancestrais. Porque a escravidão é pior do que a morte. Então assista ao filme e entenda a história da África por além de uma África que vai ser explorada. Uma África de vida, uma África de povos, uma África de cultura, uma África riquíssima em história, uma África riquíssima em informações para te passar e para que você perceba a tua própria história. Então é isso, quero agradecer a você que ficou comigo até aqui no final. Estou aprendendo a editar, vocês viram que eu tenho até produção agora. Então assim, fiquem com Deus, até a próxima, vamos estar.